Saudações aos queridos amigos e amigas do canal do YouTube, do Grupo Espírita Mensageiros, o nosso fraternal abraço, rogando a Deus, a Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Que possamos aurir nesses instantes em que nos conectamos, irmanados, neste ideal de aprimoramento, de aperfeiçoamento de nós mesmos, que possamos aurir energias benéficas, benfazejas, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, que possamos assim ser energizados, termos fortalecida a nossa fé, o nosso bom ânimo. E que Deus, na sua infinita bondade, possa fazer por todos nós muito mais do que pedimos e pensamos. Estamos no mês de novembro, hoje, terça-feira, Dia 10. Ontem saiu a notícia de mais uma vacina que termina o estágio de testes 3 e se demonstra com alta eficácia. Então estamos aí com notícias promissoras, de alento para todos nós, para que possamos passar esse período com confiança, com bom ânimo, com serenidade, aguardando dias melhores. Lembrando que Deus sempre nos ampara e sempre estará nos amparando, através dos benfeitores maiores. Estamos no mês de novembro e tivemos, há poucos dias atrás, a comemoração do Dia dos Mortos. E queremos falar um pouquinho sobre este dia. Kardec vai tratar desta questão lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 320 a 329. E esta passagem, ela é descrita e abordada pelos benfeitores amigos com muita propriedade e felicidade. Esses ensinos nos dizem que nesses dias que acontece nas cidades um grande fluxo de pessoas às necrópolis, aos cemitérios, os espíritos desencarnados são atraídos por este movimento, mas acima de tudo, pelo pensamento e pelas orações daqueles com quem eles tiveram vínculos na vida material. Jesus é o nosso maior exemplo da certeza da vida futura, porque o próprio Cristo atestou que a vida continua, que após o decesso do corpo físico, o espírito, o ser imortal, continua. Por quê? Porque Jesus aparece a Madalena em pleno sepulcro. Ele aparece também materializado para alguns apóstolos, primeiramente no caminho de Emaús. Depois, o próprio Cristo aparece em recinto fechado, comprovado pela mediunidade de efeitos físicos. Aparece aos discípulos e aparece mesmo a Tomé, que toca nas chagas do Cristo. A materialização de Jesus, ela ressalta a sobrevivência do ser. E podemos notar, analisando o comportamento dos discípulos, que eles aumentaram a sua fé após
as aparições de Jesus depois da crucificação. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, vai dizer que se o Cristo não ressuscitou, é vã a sua pregação, porque ressuscitar, no entendimento de Paulo, é continuar vivendo. E Paulo vai fazer várias colocações, inclusive na Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, em que ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Né? Tragada foi a morte pela vitória. Pela vitória do quê? Da continuação da vida. Primeiramente exemplificada pelo Cristo, né? E durante a sua vida, o próprio Jesus dialogou com os chamados mortos, entre aspas, né? No Monte da Transfiguração, ele conversa com os espíritos de Elias e Moisés, utilizando-se da mediunidade de efeitos físicos de Pedro, Tiago e João, que doaram esta matéria sutil chamada névoa ectoplásmica, que foi responsável pelo fenômeno de materialização de Elias e Moisés. Isto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, né? O Cristo, durante a vida física também, manteve contato com vários espíritos desencarnados que obsediavam, que assediavam muitos espíritos, muitos homens, né? Vamos nos lembrar lá do obsediado do cemitério de Gadara, né? O mestre falou com eles, né? E eles se denominaram legião, como a dizer que não era apenas um, eram muitos, né? Quantos espíritos atormentados Jesus afastou pela simples presença da sua autoridade moral, né? Então, a vida do Cristo, ela é por todo um exemplo que nos chama ao entendimento da espiritualidade e da continuidade da vida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do jugo leve, nós temos lá a fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, onde o Cristo vai dizer: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Ou seja, a justiça de Jesus, ela é uma justiça suave, porque ela fala que devemos ter uma vida reta, uma vida de empatia, onde nos colocamos no lugar do outro e usamos a regra áurea de nunca fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E leve é o fardo, porque Jesus vem nos falar do amor de Deus, da misericórdia divina, que cobra em parcelas diminutas aquilo que adquirimos por atacado no correr da encarnação, né? André Luiz nos fala que a justiça divina nos cobra parceladamente aquilo que adquirimos em atacado. Então nós temos lá no Evangelho que todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções
e todas as dores físicas, como também a perda de entes amados, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus. Então, todos os sofrimentos, e dentre esses sofrimentos, a perda dos entes amados, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. É isso que nós aprendemos com Jesus, que a vida continua, né? Num dos livros de Francisco Cândido Xavier, há uma colocação, mais precisamente no livro Domínios da Mediunidade, que nos diz que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ora, quando alguém em vida perde um ente amado, vê partir antes dele alguém muito caro ao seu coração, ele volta-se para entender o mecanismo das leis que nos regem e começa a refletir para onde terá ido, o que estará fazendo. E quando esta pessoa volta-se para o entendimento do Evangelho de Jesus e o entendimento e estudo da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, ela encontra a consolação. Nós nos lembramos aqui, não poderíamos deixar de falar, do trabalho espetacular que fez Francisco Cândido Xavier em vida, recebendo as obras psicografadas, as coleções de romances históricos, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, as obras de André Luiz, que tratam da vida de relação entre o mundo material e o mundo espiritual, mas também o trabalho do Chico, que se estendeu por muitos anos em receber mensagens de pessoas que desencarnaram e enviavam cartas aos seus entes queridos. Isto foi tão significativo, esse trabalho do Chico, que levou a muitos a abrirem grupos espíritas, grupos de auxílio aos mais necessitados, creches. Eu mesmo fui numa creche na cidade de Ribeirão Preto, que tinha um trabalho maravilhoso. E esta creche foi dado o nome de Nave da Saudade. E a história dessa creche é que os fundadores da mesma tiveram o seu filho desencarnado inesperadamente, né, antes dos pais. E os pais foram até Uberaba e conseguiram a graça e, com certeza por merecimento, receber uma mensagem do Chico. Isso transformou de tal forma a vida daqueles pais que eles resolveram abrir uma instituição que ajudasse na educação e na formação de crianças. E colocaram o nome de Nave da Saudade. A obra do Chico, nesse campo, é maravilhosa. Tanto é que na eleição do SBT, que fez na década, no século XX, como o homem mais influente,
o homem mais influente do século XX brasileiro, Francisco Cândido Xavier ganhou. Ganhou de Ayrton Senna, ganhou do Pelé, ganhou de políticos, porque ele era o homem amor. A sua vida, toda a sua vida foi um seguir de renúncias, de trabalho exaustivos, promovendo a fé, promovendo essa verdade que o Cristo nos trouxe, que a vida continua, né? Então disse o Cristo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei, né? Então, o jugo de Jesus é a observância da lei. Esse jugo é leve e a lei de Deus é suave, porque ela impõe como dever o amor e a caridade. E lá nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, nós vamos ter no item 3 a mensagem O Consolador Prometido, que é uma mensagem recebida pela mediunidade, que Kardec não coloca aqui quem a recebeu, mas é assinada pelo Espírito de Verdade. E ele vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que tenho vos dito. Então Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, né? E Kardec vai colocar que o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, que preside ao advento do Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra sobre certos mistérios. Vem dizer a todos que sofrem que o sofrimento tem uma causa justa e um fim útil. Disse o Cristo: bem-aventurados todos os aflitos, porque serão consolados, desde que aceitem esse sofrimento com resignação e com entendimento que o sofrimento é em razão de um aprimoramento. O Espiritismo nos dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se apossa da alma daqueles que estudam com sinceridade e com profundidade essa doutrina bendita, dando-nos a conhecer
o que se processa do outro lado, na dimensão espiritual. Nas obras do Chico, dentre elas, A Vida no Mundo Espiritual, em que temos lá Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, A Vida no Mundo Maior, Ação e Reação, Domínios da Mediunidade, enfim, são 13 livros que nos trazem uma série de reportagens, né? André Luiz é o repórter do além, que vem nos trazer um manancial de conhecimento incalculável sobre o ser após o desencarne e antes também de voltar à carne, né? Então o Espiritismo nos dá o conhecimento do que acontece com o ser imortal e lhe promove desta forma, pelo conhecimento, pela fé raciocinada, uma fé inabalável, né? Vendo que todas as vicissitudes terrenas, os percalços, as adversidades têm um fim de aprimoramento do espírito. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. E assim, ele começa a refletir sobre os verdadeiros princípios da lei, né? Então, lá nesse capítulo 6, nós temos essas mensagens maravilhosas. Nas instruções dos Espíritos, nós temos lá o próprio Jesus voltando e dizendo: venho como outrora, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo faz como antigamente minha palavra, que lembra aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus justo, o Deus que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. E aí ele vai dizer que Deus não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já vivem na terra, a clamar: orai e crede-me, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Mas ainda à frente dessa mensagem, ele vai dizer: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que existem são de origem humana. Então há o cristianismo superior divino e há, logicamente, o cristianismo dos homens. E os erros estão neste cristianismo dos homens. Então, o Espiritismo vem fazer esta relação entre os chamados mortos, entre aspas, porque não existe morte, né? Aqueles que já viveram na vida e que continuam a viver numa dimensão que se entrelaça
com a vida material. O Espiritismo vem nos trazer a mensagem de consolação para as nossas almas. E dentre as várias mensagens que o Chico recebeu, há uma que me comove muito. São duas, na realidade. É Unido Sempre e a intitulada Eles Vivem. Escolhi para hoje a Eles Vivem, assinada pelo benfeitor Emmanuel, em que Emmanuel nos diz: eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas, sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando se afasta da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulastes no auge da amargura. Não admitas que eles estejam indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa que lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que eles estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Voluntarie-se numa casa que pratica a caridade, que pratique o auxílio, e faça isso em memória de um ente querido, doando a ele as energias renovadas da tarefa bem cumprida, né? Muitos deles são o teu refúgio, são a tua inspiração, porque eles nos precederam e cuidaram de nós, né? Quando contemplares o céu, em que inumeráveis mundos nos falam das tarefas e dos trabalhos infinitos realizados por Deus, lembra-te deles, desses seres queridos, caros ao seu coração, que te precederam nessa grande viagem, e ora por eles. Ora por eles, procurando viver em vida aquilo que os seus exemplos mais nobres despertaram em você. Lembre-se deles, dos momentos felizes, e mande para eles boas vibrações, para que eles continuem lá essa caminhada evolutiva e que você continue aqui também progredindo e evoluindo. Porque Deus de maneira alguma nos criaria para nos aniquilar, né? E um dia todos nós estaremos felizes no para sempre unidos, para sempre juntos. E mesmo hoje, distantes por conta dessa dimensão vibratória, aqueles mais sensíveis
serão agraciados com o sentimento de coração aquecido, sabendo que os seus entes queridos estão juntos, velam por nós, que possamos também manter a fé e orar por eles. É o que nós tínhamos no encontro de hoje, que todos nós possamos receber as bênçãos do mais alto e prosseguir nesse caminho do amor e da instrução de nós mesmos. Muita paz a todos e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.